Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Deus te trouxe aqui nessa noite. Você não veio por um convite, mas era um projeto de Deus que você estivesse aqui. O Senhor hoje quer nos renovar, nos encher de fé e de esperança. Você crê nisso? Acompanhe a leitura comigo. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco e em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Amém? Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Agora, no próximo mês, eu estou lançando o segundo livro, que chama Jesus, a Igreja, o Caráter da Noiva. E para poder escrever esse livro, eu estudei muito sobre o comportamento de Jesus, a forma como ele se relacionava com as pessoas, a forma como ele lidava com algumas circunstâncias que eu e você lidamos no dia a dia. E uma característica de Jesus que me chamou muita atenção é que Jesus escolhe um time de discípulos, e esse time de discípulos era tão esquisito, que talvez eu e você jamais traríamos ele para o nosso time. Pedro era um cara desequilibrado, impulsivo, arrogante, e que por vez colocava os pés pelas mãos. João era bipolar. Uma hora ele amava todo mundo, no outro momento ele queria jogar todo mundo no inferno e acabar com todo mundo. Tomé era um desconfiado, duvidava de tudo. Eu olho para a vida de Judas, então, misericórdia, né? Quem é que quer ter um Judas na equipe? Um cara que, dissimulado, que fazia as coisas pelas costas de Jesus, que roubava nas finanças de Jesus, um cara totalmente dissimulado. Mas ele pega esse time de pessoas complicadas, de temperamentos diferentes, de opiniões diferentes e de criações diferentes, e ele começa a trabalhar na vida desses homens. E quando você termina os 4 evangelhos, você parte para a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver um Pedro transformado. Você vai ver um Pedro que até ama, que tem misericórdia. Você vai ver um João, conhecido como discípulo amado. Você vai ver, o único que não teve jeito foi Judas. Aprenda uma coisa: o Judas nunca tem jeito. Tem jeito para todo mundo, menos para o Judas. Agora bata no peito e fala assim: eu não vou ser Judas na vida de ninguém. Porque para todos os outros tem jeito, para Judas não teve. Porque a traição é muito difícil de lidar com ela. Mas não é só o fato de Judas ter traído Jesus, mas ele dissimulado, ele planejou meticulosamente tudo. E é interessante que, por que eu estou te relatando isso? Porque Jesus traz um time para andar com ele durante 3 anos e meio, de pessoas difíceis de se lidar com elas. E no entanto elas foram transformadas a ponto do Evangelho conseguir chegar até mim, até você nos dias de hoje. E na época deles era tão difícil a escrita. Irmãos, agora Jesus, o cenário que eu quero trazer para você agora é Jesus dentro de um barco, dormindo. Ele dá ordem para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. E ele dorme. E os discípulos começam a remar.
Só que num determinado momento dessa trajetória, as ondas começam a ser grandes demais e começam a entrar água no barco. O vento é muito forte, parecia que eles remavam para frente e o vento empurrava para trás. Eles não saíam do lugar. E eles começaram a ficar com medo diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, diante de todas aquelas circunstâncias que eles estavam passando. E o coração deles começa a ficar com medo, e eles agitados olham para o barco e vê Jesus dormindo, e na cabeça deles talvez perguntem: como pode ele estar dormindo e a gente está morrendo? Parece que ele não está fazendo nada e a gente está morrendo. Então eles vão lá, sacodem Jesus, acordam Jesus e falam: ei mestre, a gente vai afundar, a gente vai morrer. Aí Jesus levanta e manda o vento acalmar, e manda a água ficar tranquila, e uma bonança acontece naquele lugar. Tudo fica calmo e tranquilo. E Jesus olha para eles e fala: ei, vocês não têm fé? Vocês não acreditam no que Deus pode fazer? E ninguém deles falou nada, não disse que sim nem que não, mas eles cochichavam um no ouvido do outro, falando: quem é esse que até o vento e até as águas obedecem o som da sua voz? Olha que interessante isso. Jesus questiona a fé. A tempestade veio para todos que estavam naquele barco. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: na sua vida e na minha vida haverão tempestades. E talvez alguns aqui estejam passando por um momento de tempestade na sua vida. Tempestades como um diagnóstico que você não esperava, como uma perseguição no seu trabalho, como problema na sua família, um filho que foi embora, ou que está perdido talvez nas drogas, um casamento que está por um fio, relacionamentos de amizade que estão comprometidos. Eu não sei qual é a tempestade que você possa estar passando nessa noite. Talvez uma luta interna, talvez o teu corpo está bem, a tua saúde está bem, mas a tua alma está doente. Talvez dentro de você ainda falta liberar o perdão para alguém que te ofendeu. Talvez dentro de você ainda precisa consertar algumas marcas que ficaram do passado. Eu sempre cito isso porque isso foi uma lição para a minha vida. Alguns anos atrás eu atendi uma senhorinha de quase 70 anos de idade. E ela pediu para ter um momento de reunião comigo e com a minha esposa. Então ela sentou no gabinete pastoral e ela começou a contar a história da vida dela. E nessa reunião ela confessou algumas coisas erradas que ela havia feito no passado. E nós oramos com ela. Ela pediu perdão ao Senhor. Ela se perdoou, porque às vezes o Senhor já nos perdoou, Deus já nos perdoou, mas a gente não se perdoa por aquilo que aconteceu. E aí naquele momento terminou a reunião, ela enxugou as lágrimas e ela falou: sabe, pastor, eu carrego isso comigo há mais de 45 anos. Se eu soubesse que era tão simples, se eu soubesse que era tão fácil, eu já teria feito isso há muitos anos atrás, mas eu carreguei isso na minha vida. Por mais de 45 anos esse fardo tinha me acompanhado, mas graças a Deus que eu não vou terminar os meus dias com esse fardo nas minhas costas. Porque o perdão, ele liberta. Talvez você pense que você está dando algum favor para quem te ofendeu, mas deixa eu te falar, o perdão não liberta a pessoa que te ofendeu, o perdão liberta você, liberta a tua vida. É triste quando a gente tem algo contra alguém e aí você está andando na rua e você vê de longe que aquela pessoa vem vindo, aí você dobra uma quadra, faz um caminho mais longo para não passar por aquela pessoa, e aí você diz que você não está bem, que está tudo certo, sabendo que aquela pessoa fez você até mudar de trajeto. Quando nós não perdoamos, nós estamos ligados espiritualmente, sentimentalmente à vida de alguém.
E é necessário cortar isso. Pastor, mas se eu quero liberar o perdão e a pessoa não quer, faça a sua parte. Eu sempre exemplifico isso. Quer ver uma coisa? Segura essa ponta aqui, Igor. Essa toalha representa uma ofensa entre eu e ele, ok? E aí, de repente, eu senti no coração de liberar o perdão. Não quero mais ficar andando com ele dessa forma. Eu quero liberar o perdão. Aí eu oro diante de Deus e falo: olha, Igor, eu quero te pedir perdão porque eu errei com você, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí ele, ok, ele olha para mim e fala: tudo bem, mas eu não te perdoo. Aí eu largo. E ele fala: eu não te perdoo. Quem é que ainda está segurando? Quem é que ainda está segurando? Então entenda que quando você libera o perdão, você está dizendo: eu não tenho mais nada, eu estou livre. Mas quem é que está segurando a ofensa ainda? É ele. E enquanto ele não largar isso e falar: eu também perdoo, eu também abro mão disso, do meu orgulho, do que for, e pronto, no momento que ele fizer isso, acabou, não existe mais nada entre nós. Só que as pessoas confundem, elas pensam o seguinte: agora a gente já se perdoou, vamos fazer um churrasco lá na sua casa. É outra coisa. O fato de eu perdoar ele não significa que eu tenho que andar com ele. Eu escolho as minhas amizades, eu escolho as pessoas que eu me relaciono, eu só não quero ter ofensa com ele. Mas se você vê que essa amizade não é mais saudável, abra mão disso, vá viver sua vida, seja feliz. Mas não fique segurando nada que impeça você de ser totalmente livre. Sabe, queridos, aqui eu aprendo algo precioso sobre fé, sobre esperança. E o Senhor Jesus diz para os discípulos dele: cadê a fé de vocês? Só que a própria Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez você não entende muito o que está acontecendo aqui nessa noite, mas enquanto eu estou pregando, o teu coração está se enchendo de fé. Você está se enchendo de fé, de ânimo, dizendo: talvez eu tenha que perdoar, como o pastor falou. Talvez eu tenha que me posicionar como os discípulos se posicionaram. Talvez eu tenha que crer em Jesus um pouco mais. Eu preciso buscar um pouco mais. Eu preciso me encher um pouco mais. E o teu coração está se enchendo de fé e Deus está trabalhando na sua vida. Mas o fato é que não importa a tempestade que você possa estar passando, sabe o que faz a diferença? É se Jesus está ou não no seu barco, no barco da sua vida. Jesus, ele está no seu barco, ele está no barco da sua vida. Isso é importante, porque se ele não estiver no barco da sua vida, para quem que você vai clamar? Para quem que você vai pedir socorro? Para quem que você vai sacudir e falar: ei Deus, me ajuda, Jesus? Se ele não entrou no seu barco. Os discípulos aprenderam uma lição tão poderosa nesse dia, irmãos, que eles ficaram admirados, dizendo: quem é esse? Que o vento obedece ele, que o mar obedece ele. Talvez você vai ficar espantado com o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Talvez você vai ficar espantado com o que o Senhor está fazendo na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, nos teus negócios. A partir de hoje, creia no Senhor Jesus. Mas eles aprenderam tão bem a lição, que lá no Evangelho de João, a gente vê outra cena. Os discípulos no barco. Só que dessa vez Jesus não estava no barco com eles, Jesus tinha ficado no monte orando. E Jesus manda: vão na frente que eu já alcanço vocês. Eles ficaram pensando: Jesus ficou doido. Só tem um barco, a gente vai atravessar para o outro lado e ele disse que vai alcançar a gente. Ou ele é bom de nada, ou Jesus vai esperar outro dia, sei lá o que vai acontecer. Mas conta que quando eles estavam remando ainda no meio do mar da Galileia, eles veem um homem caminhando sobre as águas. Irmãos, Jesus tinha que ter muita graça com esses discípulos. Sabe o que eles falaram? Ó, o fantasma! Quem já foi assustado por fantasma aí? Mula sem cabeça, a noiva que se enforcou, e não sei mais o que. Tanta coisa cultural, né?
que as pessoas contavam, que os antigos contavam. E de repente os discípulos, é o fantasma. Aí Pedro fala, gente, vocês são doidos, Jesus acalmou a tempestade, acalmou o vento, acalmou o mar, ele não vai andar sobre as águas. Pedro quer ver uma coisa? Jesus, seu Senhor, deixa eu ir aí onde o Senhor está. Aí Pedro só ouve uma voz, vem! Pedro, só um pouquinho, gente, fica aí. Ele bota o pé para fora do barco, ele vê que está sólido, ele começa a caminhar sobre as águas e ele vai até Jesus. Ele vai na direção de Jesus. Lembra aquele Pedro que sacudiu Jesus, aqueles discípulos que Jesus fala para eles, cadê a fé de vocês? Agora ele tem fé para andar sobre as águas, para sair do barco e caminhar sobre as águas. Talvez você está pensando, pastor, mas ele afundou. Ele afundou. Mas ele também experimentou Jesus segurando na mão dele, colocando ele de pé e falando, até aqui você caminhou sozinho, por fé, mas agora eu vou caminhar com você de volta para o barco. Pode ser que ele afundou, mas é o único que pode dizer, eu andei sobre as águas. Sabe o que eu quero te ensinar com isso? É que a fé nos faz viver coisas incríveis em Deus que nós nunca imaginamos que viveríamos. A fé desperta a nossa vida para viver o sobrenatural em Deus, para desfrutar. É esse Deus, é esse Jesus que acalma a tempestade, que está no teu barco nessa noite, e que se você orar, se você pedir, se você clamar, Ele também vai acalmar a tempestade da tua vida. Esse problema que você está passando, por que você insiste em passar sozinho? Os discípulos estavam insistindo em enfrentar a tempestade sozinho. Quanto tempo será que eles ficaram? A Bíblia não relata, mas quanto tempo será que eles ficaram as ondas batendo, talvez com alguma coisa tirando água de dentro do barco, desesperados? Quanto tempo eles ficaram se batendo para tentar resolver o problema, gastando energia, força para remar para frente e o vento empurrava para trás? Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quanto tempo ainda você vai lutar com as suas forças? Quanto tempo ainda você vai gastar energia para lutar contra algo que você só precisa chamar por Cristo? Eu vou te dizer uma coisa: se você fizer, Jesus não vai fazer por você, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Enquanto você estiver lutando nas tuas forças, enquanto você estiver brigando com as tuas forças, Ele não vai fazer. Mas o dia que você falar, ei Deus, joguei a toalha, agora é com o Senhor. Acalma a tempestade, porque se o Senhor não acalmar, eu vou perecer, eu vou passar por dificuldade. O que vai ser da minha vida? Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso alívio, Ele é tudo que eu e você precisamos. Ele é um Pai que nos acolhe no dia da tribulação, da tempestade, da luta. Jesus olhou para ele e falou, gente, cadê a fé de vocês? Eu já ensinei vocês. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estou esperando que alguém se levante e fale, ei vento, em nome de Jesus te acalme. Ei mar, fica quietinho aí. A gente está passando, a gente está carregando aqui no barco o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele precisa descansar, e nós não vamos acordar o Mestre, então dá um jeito aí, fique quietinho para a gente passar tranquilo. Eu estava esperando alguém que tivesse convicção de que com Jesus no barco, tudo vai bem. Ok, nós às vezes entramos em desespero, sim ou não? Quantas vezes a gente joga os pés pelas mãos, a gente tenta de um lado, tenta do outro, tenta ajustar, faz um jeitinho. O brasileiro é bom de jeitinho, de tentar fazer um jeitinho para ajustar as coisas. Mas enquanto você está fazendo jeitinho, força, o vento continua, o mar continua revolto, e tudo que você precisa é orar ao Senhor, orar a Jesus.
Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. É, Deus. Deixa Jesus acalmar essa tempestade aí. Deixa Jesus acalmar essa tempestade. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. É, querida, Ele é o teu alívio. Vá buscando agora, vá orando agora, vá clamando por Jesus agora. Vá clamando por Jesus agora. Peça para Ele entrar no teu barco, peça para Ele fazer parte da tua vida. Peça para Ele transformar você. Coloca diante dele e fala: Jesus, eu não consigo mais. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calma. Enquanto o louvor vai acontecendo, vá orando. Pastor, mas eu não sei orar. Fala conforme você estivesse falando com um amigo. Abra o seu coração. O meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o vento aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? É só nele, é só nele, é só nele. É só nele. Ó Deus Todo-Poderoso, a minha oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor continue trabalhando na vida dos meus irmãos. Vá tocando cada um deles aqui agora. Aquele que está precisando de um socorro, que não aguenta mais a tempestade, que não aguenta mais esse barco, parece que vai afundar. Ei, Jesus, entra lá agora e transforma essa casa. Talvez há um peso espiritual dentro dessa casa, nessa família, uma sequência de coisas ruins acontecendo, mas entra lá agora, Senhor, com a tua luz, com a tua graça, e transforma o ambiente, assim como o Senhor transformou aquele ambiente onde os discípulos estavam inseridos, assim também o Senhor transforma esse ambiente agora. A casa dos teus filhos não será um lugar de tormenta, será um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de vida, um lugar de saúde, de prosperidade, em nome de Jesus. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Sim, se eu não Deus. desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos Aleluia. piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti?
Põe a mão no seu coração. Eu quero orar nesse momento por você que precisa transformar algo aqui dentro de você hoje. Eu sei que às vezes é difícil, dói mexer com essas coisas, mas às vezes é necessário. Talvez você está preso em tantas coisas que você nem percebeu, mas Deus te trouxe aqui para curar você hoje. Tira esse fardo, você não precisa carregar isso. Esse momento, essa luta que você está passando agora, é só um momento, vai passar. Daqui a pouco vem a vitória, daqui a pouco vem um outro tempo na sua vida. Isso não é o teu fim, é só um processo. Deus vai te levar para algo maior. Então, enquanto esse louvor está tocando, aproveita para abrir o teu coração para Jesus e falar: Ei, Jesus, eu perdoo o fulano, eu libero perdão para quem me ofendeu. Vai abrindo o seu coração agora, vai. Sim, Deus. O nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Jesus, Jesus, Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, o inferno Não vai prevalecer. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Eu profetizo que vai acontecer isso na tua vida agora, ó. Recebe aí. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Sim, Jesus. Declare isso: vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, imutável és. Deus tem algo novo para você hoje. Deus tem algo maior para a tua vida hoje. Você vai pisar na água como Pedro. Você vai andar no sobrenatural como Pedro. Você vai viver por fé e não por vista. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão. Vem Deus, vem Deus. Entra agora nessa casa, nessa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Vem, igreja, vai. Vitorioso. Ele está com você. Teu nome, os reinos vêm e vão. Teu nome, olha para cá. Deus tem um projeto. Deus tem um projeto nessa terra. E o nome desse projeto é família.
Por isso, se você está perto da sua família aí, chegue pertinho, para nós orarmos juntos. Pastor, estou pedindo para você chegar perto da sua família. Lá não tem Covid. E ore comigo agora. Ore pelo teu lar. Ore pela tua casa. Peça para Deus entrar nesse barco contigo. E peça para Deus mudar isso que precisa ser mudado agora. Pai, a tua palavra diz: para onde iremos se só tu tens a palavra de vida? Por isso hoje nós oramos ao Senhor e clamamos por essa instituição poderosa e preciosa chamada família. Ela pode não ser perfeita, ela pode ter erros, ela pode ter problemas, ela pode ter desacertos, mas Deus é a nossa família e nós damos a nossa vida por ela. E nós amamos a nossa casa, amamos a nossa família, amamos andar com a nossa família. Por isso nós te pedimos nessa noite: entra nessa casa, nesse lar, traz paz, traz vida, traz consolo, traz esperança, traz moderação, traz, Senhor Jesus, um conforto que nunca foi desfrutado antes. Mas que o Senhor esteja nesse lar, que o Senhor esteja nessa casa. Nós oramos para que todas essas tempestades na família venham a cessar no nome de Jesus, e que cada um aqui possa desfrutar desse tempo precioso e viver em família e desfrutar da presença um do outro. Pai, nós glorificamos o Senhor e dizemos que a nossa família está em teu altar, a nossa casa pertence ao Senhor, e declaramos como Josué um dia declarou: quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pode aplaudir a Jesus.